não vê por aí. A música tema deste programa foi composta pela banda Diablo Motor. Programa Fora da Curva. A gente fala o que a maioria cala. ZYI 775, Rádio Universitária Paulo Freire, AM 820 kHz, uma emissora da UFPE. Programa Entre. Arte, política, periferias, em meia hora de entrevista comigo, Chico Ludermi. Uma vez por semana, entram nessa rádio pública artistas, pensadoras, ativistas, abordagens críticas, autônomas e contra-hegemônicas. Toda segunda-feira, à 13h, aqui na Rádio Paulo Freire. Vamos ouvir Dimas Veras, professor de História do Instituto Federal da Paraíba. Ele fala sobre a esperança presente no pensamento de Paulo Freire. Paulo Freire ele sempre foi o defensor de uma pedagogia, de uma cultura pautada na esperança, né? Então vivemos um momento marcado por muitos retrocessos sociais, um momento onde as instituições estão sendo questionadas, inclusive sua atuação. Na verdade, o próprio campo político está passando por um momento difícil, e o Paulo Freire ele traz uma mensagem de esperança, no sentido de que é preciso construir esse presente, né? E aí a lição do passado nos ajudando a repensar o nosso presente, não um passado como um monumento, mas um passado que a gente possa estar colhendo experiências e transformando nosso presente, nossa expectativa de futuro, né? No que concerne à justiça social. Então eu acho que esse encontro, esse diálogo que eu falei, essa mensagem de esperança, como uma espera que não é uma espera de quem espera por um milagre, mas de quem está construindo esse presente, né? E esse presente, essa construção, ela tem que se voltar com foco na justiça social, porque parte desse momento difícil que a gente está vivendo é fruto desses retrocessos nesse aspecto. Rádio Paulo Freire, a rádio que fazemos juntos. Cícero, antes de a gente terminar, vamos pro Cordel de Olinda? Eu como sou olindense, eu assisti muitos entardeceres em Olinda e eu fiz o poema Quando Olinda Anoitece, que diz: no poente aquarela, o sol baixa o fogaréu, Olinda muda de céu pro jantar à luz de vela, no sobrado a janela, a donzela aparece e a sombra da noite cresce. Reina a paz e a nostalgia, tudo é doce poesia quando Olinda anoitece. Com o etéreo das almas o sereno se perfuma, é verão, não reina bruma, as palmeiras bailam calmas, ninam tranquilas as palmas, a euforia amanhece. O cristão faz uma prece, roga a Ave Maria, tudo é doce poesia quando Olinda anoitece. Esvoaçam andorinhas, a coruja pia e rasga, a comoção quase engasga, pirilampos são luzinhas, quem sabe fadas madrinhas que o momento merece, pelo tanto que internece, quando a noite se anuncia, tudo é doce poesia quando Olinda anoitece. Os saguis pegam abrigos lá no sítio dos manguinhos, pássaros voltam ao ninho no paraíso amigo, tudo é belo e antigo, mais belo do que parece, quando a mata escurece, escondendo a fantasia, tudo é doce poesia quando Olinda anoitece. O Irapuru vem baixinho na voz de um seresteiro, no alto atrás do mosteiro a lua abre caminho, o chão prateia todinho, a paisagem entontece, nem de lampião carece, no langor da sinfonia, tudo é doce poesia quando Olinda anoitece. Faz-se ouvir do convento o canto gregoriano, o ar tem cheiro praiano, sugere acalantamento, quase para o mar e vento, quando a noite se oferece, o sino toca, agradece, foi-se embora mais um dia, tudo é doce poesia quando Olinda anoitece. Viva Olinda! Rádio Paulo Freire, a rádio que fazemos juntos. Eu sou o Wilke Funiú, né? Sou do povo Funiú, né? Parente de nossa amiga querida Carmen Pancararu, né? Sou antropólogo indígena e militante, né? De nossa causa indígena, de nossa luta, nosso movimento de resistência. E você, Carmen? Eu sou Carmen, né? Sou Pancararu.
sou militante da causa indígena, principalmente pela saúde indígena, pelo controle social e pelo movimento indígena nacional. Quem são os índios hoje no Brasil? Os índios do Brasil somos nós. Somos nós, índios miscigenados, índio negros, índio que tem outras misturas. Somos os índios de recente contato, somos os índios de 520 contatos, né? Então nós somos a resistência do país e somos os índios brasileiros, independente do estereotipo, independente de qual região eu esteja. O que fala por nós é o nosso sangue, é a nossa cultura, é a nossa tradição. Vivendo em situações de alto contato, em regiões de antiga colonização, como o Nordeste, por exemplo, muitas vezes nós assistimos manifestações de comportamentos discriminatórios em relação aos povos indígenas, sobretudo no Nordeste, e geralmente esses comentários eles se referem a estereótipos, a fenótipos, na busca de um perfil de índio, num tipo de índio essencialista, numa percepção racial de povos. O que seria esse pensamento essencialista? É a ideia do índio que está vivendo na floresta, do índio encontrado pelos portugueses quando os portugueses aqui chegaram. Essa ideia romântica que ainda perdura na sociedade brasileira do modo geral, nos livros didáticos, mas que isso tem mudado bastante com a participação, né, dessas comunidades, de lideranças, de educadores, de professores, de profissionais, né? Eu costumo dizer que os gregos de hoje não são os gregos de 2000 anos atrás. Totalmente, né? Os povos indígenas também de hoje não são os povos indígenas de 500 anos atrás. Nem nós que vivemos em regiões de antiga colonização, nem aqueles indígenas que estão vivendo na Amazônia, por exemplo, que se articulam, que dialogam com amplos setores da sociedade nacional e internacional. Rádio Paulo Freire, a rádio que fazemos juntos. Você quer que eu mostre uma estrofe desse folheto Ansiedade Lasca a Gente? Me lasca mesmo. E eu digo aqui, olha, eu começo aqui, ó. A bronca triste começa com a preocupação da mente preocupada com o dito ganha-pão. Geralmente o financeiro, o problema de dinheiro inicia a danação. O gasta mais do que pode, o querer tudo agora, o gostar de um fiado, o emprestado na hora, o salário fica pouco, é um negócio de louco, o dinheiro vai embora. Rádio Paulo Freire, a rádio que fazemos juntos. A Rádio Paulo Freire apresenta Ecoideia. Boa tarde, ouvintes da Rádio Universitária Paulo Freire. Hoje é sexta-feira, 5 de julho de 2019 e começa agora o Ecoideia, um programa que fala sobre ciência, ecologia e desenvolvimento sustentável. Eu sou Roberto Peixoto, estudante de jornalismo da UFPE. Gente, as férias estão chegando, né, para alguns. Esse é o último, e esse vai ser o último Ecoideia dessa primeira temporada. Então, não poderíamos falar de outro assunto a não ser as férias, né? A não ser o turismo que a gente faz nas férias. Você que nos escuta, vai viajar. Se você é ouvinte do Ecoideia, eu tenho certeza que uma coisa que não vai faltar na bagagem é responsabilidade socioambiental, responsabilidade com o meio ambiente. Pois bem, esse vai ser justamente o assunto da nossa conversa de hoje. Ecoturismo, o turismo sustentável. Antes, eu lembro que você pode acompanhar essa nossa programação até a 1h da tarde, tanto pela frequência 820 AM, como também pela nossa transmissão ao vivo no Facebook. Basta acessar facebook.com/Rádio Universitária Paulo Freire, aqui na rádio que fazemos juntos e juntas. Bem, o Brasil ele tem mais de 10 mil empresas especializadas no ecoturismo. Além disso, esse segmento ele cresce 20% ao ano no nosso país, de acordo com dados da Organização Mundial do Trabalho. Em comparação, o turismo no geral, né, ele cresce apenas pra gente dizer assim, 7% ao ano.
E para entender por que o Brasil é uma referência no turismo ecológico, por que esse mercado está aumentando cada vez mais e como nós podemos passar as férias agora de julho realizando atividades sustentáveis, atividades sempre com a questão do meio ambiente em mente, eu converso com Anderson Moura, que é especialista em gestão de ambientes costeiros tropicais pelo Departamento de Oceanografia da UFPE e mestre em Geografia pela UFPE. Além disso, Anderson também é professor efetivo da Secretaria de Educação de Igaraçu e coordenador de roteiros ecopedagógicos da agência Trilhas. Ele trabalha na criação, inventário e realização de roteiros ecológicos em Pernambuco. Boa tarde, Anderson. É um prazer ter você aqui conosco. Boa tarde. É uma alegria poder compartilhar um pouquinho dessas experiências e do ecoturismo com vocês. Massa, então vamos lá. Explica pra gente, pro ouvinte do Ecoideia, o que é o ecoturismo, o que é que define o ecoturismo, então? Bom, o ecoturismo, ele é uma modalidade de turismo, né? O ecoturismo é uma modalidade, é um segmento da atividade turística. E o ecoturismo, em sua essência, é o contato com a natureza, o respeito aos ecossistemas, e é uma prática de turismo que você, para realizar, você tem que ter alguns cuidados, né? E sempre minimizar os impactos da sua visita nos ambientes naturais, né? Onde essa vivência, essa interação, né? Com os ecossistemas ou com as paisagens naturais que você vai estar visitando, e você retorne para sua cidade, para a sua casa, cheio de informação sobre esse ambiente natural e ciente, né, da importância de preservá-lo diante do significado que tem esses ecossistemas preservados. Essa mais ou menos é a essência do ecoturismo. Né? A preservação e esse contato que a gente estava conversando aqui antes de começar o programa é fundamental, né? É uma das características que diferencia o turismo ecológico desse turismo no geral. Quais são essas diferenças que você pode nos explicar, por favor? Isso. Bom, o ecoturista, né, ele procura se desligar, né? Geralmente, quando você vai fazer uma atividade ecoturística mesmo, você desliga seu Wi-Fi. Para você, sua interação, sua conexão tem que ser com a natureza, claro, de verdade, né? E despertar olhares, percepções, né? Ouvir o canto dos pássaros, observar a vegetação, a fauna, a flora, sentir o mangue, sentir o friozinho da lama assim passando entre os dedos. Isso é atividade ecoturística, é você interagir de verdade com o ambiente, respeitando e não deixando nenhum impacto da sua visita nesse local. Se não for desse jeito, não é ecoturismo. Certo. Além disso, tem o turismo, da questão do turismo de vivência, o turismo de experiência também, que a gente estava comentando. Explica pra gente o que é que são essas definições. É tipo uma evolução do ecoturismo. O ecoturismo, ele não se baseia simplesmente no contato só com a natureza, ele vai além, né? É um contato cultural, sociocultural, né? Também está configurado como ecoturismo. Mas o turismo de experiência é uma evolução disso. Vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, o turista que chega a Recife tem o roteiro convencional dele, para o Recife Antigo, em boa viagem, né? E em um bom restaurante. Isso seria a atividade turística convencional. No turismo de experiência, ele vem para o Recife, ele vai fazer um passeio de barco no Rio Capibaribe, não no catamarã, no barquinho com o cara que era o pescador, que hoje está trabalhando com esses passeios, e ele interage mais, ele procura outros olhares, outras percepções, né? Ele quer ver a cidade não do olhar da cidade para o rio, ele quer ver a cidade do olhar do rio para a cidade. Ele não quer, no turismo de experiência, o turista ele não quer ir para um restaurante e comer uma mariscada num restaurante de luxo. Ele quer ir onde Dona Severina, um exemplo, trabalha retirando o seu marisco, onde ele faz a limpeza. E são outras interações, né? Saber como foi feito o alimento que ele vai consumir. Isso, os processos, né? A origem. Então, o turismo de experiências, ele prioriza outras interações muito mais profundas, né? Certo. Por isso que ele é uma das disseminações do ecoturismo, né? Então, a educação ambiental é uma coisa que está totalmente ligada ao turismo
ecológico, né? Isso. É a essência do turismo ecológico e do ecoturismo é a educação ambiental. Como é que funciona, então, na prática, a educação no turismo ecológico? Na prática, seria a realização de um bom planejamento, né? Diferente do turismo de massa, onde se pensa quantitativamente, né? No ecoturismo se pensa qualitativamente. Como assim? Não levando muitas pessoas, tendo um planejamento, tendo o cuidado, respeitando a capacidade de carga de cada ecossistema, né? Geralmente, uma pessoa que faz ecoturismo, ele é uma pessoa qualificada para passar informações e favorecer um contato mais rico e mais pleno com o ecossistema. No ecoturismo, você prioriza as sensações. Entendeu? Você prioriza interações. O ecoturista de verdade, ele não busca luxo, ele não busca ir para uma cidade para ficar no melhor resort. Ele busca simplicidade. O contato com a natureza é algo simples e ao mesmo tempo é algo extremamente grandioso para nós, né? Que vivemos nessa cidade, nesse meio tão urbano. Ele não busca luxo, ele não busca nada disso, mas ele busca conhecimento, né? Principalmente. Essa é uma diferença do turismo convencional para o ecoturista. O ecoturista, ele não quer simplesmente só caminhar, ele não quer só fazer a trilha, ele quer fazer a trilha e conhecer o local que ele está visitando. Que é aí que a gente chama da interpretação, né? A educação através da interpretação do ambiente. Através dessa interpretação, ele vai conhecer a fauna, a flora, ele pode conhecer os serviços ambientais, por exemplo, no manguezal, né? Na trilha dos manguezais, que é um dos roteiros que a gente realiza aqui em Pernambuco, que é uma atividade ecoturística em sua essência mesmo, né? Durante a nossa vivência, cada passo é uma informação. Imagine aí você fazer uma trilha de 1,5 km, ida e volta, observando os detalhes, a maré, os animais, identificando as espécies, o nicho que cada um desenvolve ali no ecossistema, as interações, né, as conectividades que existem entre os ambientes. Então, transcende simplesmente você estar ali. Você tem que se perceber como integrante desse sistema, né? O ecoturismo, ele é realmente uma atividade econômica muito especial, pois para a existência dela, você tem que ter a lógica de que você tem que preservar a natureza. Você destruindo a natureza, você está inviabilizando o seu negócio, a sua atividade econômica, né? É a lógica do desenvolvimento sustentável, né? Pensar na economia, mas pensar também na sustentabilidade. Exatamente. Foi bom você tocar nesse ponto, porque como a gente comentou, mais de 100 mil empresas atuam no ramo do turismo ecológico. Esses são dados no Brasil, né? Esses são dados do Ministério do Meio Ambiente. Eu queria saber como é que você enxerga esses dados, porque o turismo agroecológico não. O turismo ecológico, ele vem crescendo tanto no Brasil. Muito bem. Agro não é pop, né? Porque o Brasil é um país, entre os que existem no mundo, assim, o Brasil está, vou dizer, entre os 3 que tem o maior potencial para o ecoturismo, né? Nossos biomas são muito grandes e ainda se encontram em bons estados de conservação, né? Diante da criação das unidades de conservação ambiental, que são muito importantes, né, para a atividade ecoturista. E a gente tem um potencial gigantesco no Brasil, pouco explorado, né, ainda, mas que a gente não consegue nem mensurar o quanto seria economicamente bom para o Brasil se a gente realmente tivesse um trade turístico bem organizado, porque muitos turistas, mesmo o Brasil tendo um potencial como tem para o turismo, o Brasil não está não está na rota dos países mais visitados do mundo. Você entende? Então, a gente explora muito pouco isso, porque geralmente o turista, quando ele vem para o Brasil, ele reclama da falta de infraestrutura, da falta de segurança, da falta de informação, por exemplo, né? Aqui em Recife mesmo, você pode andar Recife, a cidade inteira, que não tem nenhuma placa em inglês. Então o turista, imagina, você deve ficar completamente perdido aqui, né? Um idioma que não é falado pela maioria da população, sim, né? Inclusive,
A gente tem uma pergunta em relação ao Nordeste, especificamente agora aqui, do nosso ouvinte Tiago Borborema. Ele quer saber qual a importância do ecoturismo para a região Nordeste como uma ferramenta para viabilizar a educação ambiental. De novo, a questão da educação ambiental como ferramenta, conhecimento, importantíssimo para a questão do turismo ecológico, né? O Nordeste, ele é região geográfica muito especial, né? Única, vamos dizer assim, né? O bioma Caatinga é um bioma único no Brasil. Não existe outro tipo de vegetação e fauna adaptada a conviver com o semiárido. Em outro lugar no mundo não tem, nós temos aqui. É um bioma único, né? A Caatinga. E isso já, por si só, já é um potencial, assim, incrível, sabe? Além da nossa diversidade de paisagens, né? Nós temos Mata Atlântica, nós temos Cerrado, nós temos áreas de montanhas, brejos de altitudes, nós temos os lençóis maranhenses. O lençol maranhense ainda abrange o Nordeste. Nordeste nós temos as dunas de Natal, nós temos as falésias, né? Nós temos os manguezais. Então nós temos toda essa diversidade. Só no nosso estado aqui nós temos a universidade, né? Pernambuco, ele tem um potencial para o turismo incrível, né? Porque nós não somos um estado grande em sentido norte e sul. Temos 187 quilômetros, mas sentido leste-oeste são quase 800 quilômetros. E ao longo desses 800 quilômetros nós temos diversos tipos de ambientes naturais, diversos tipos de culturas adaptadas ao meio, né? E a gente tem uma pluralidade muito grande, né? E o Nordeste do Brasil inteiro, vamos falar assim, que são como se fossem vários Brasis, na verdade. A continentalidade, a dimensão do nosso país proporciona isso, né? Então a gente segmentando e investindo bem na área de ecoturismo, porque um dos principais pontos para a boa viabilidade do ecoturismo é a educação, né? Investimento em qualificação profissional. Para você fazer ecoturismo, você tem que ter uma pessoa bem qualificada para acompanhar esse grupo, né? Certo. E a gente tem outra pergunta aqui também, da ouvinte Natália Dielu. Ela quer saber qual a importância do manguezal para a questão socioeconômica do Recife. Olha. Manguezal é Recife, né? Falou em Recife, tem que falar do mangue, tem que falar do Rio Capibaribe e do Frevo, né? E do Chico Sainz. O manguezal, nosso berçário, né? São as raízes do mar, né? Esse ambiente de transição entre a terra e o mar tão mágico, né? Os maravilhosos manguezais, como falou o nosso amigo o professor Clemente Coelho, né? E a gente sabe que o manguezal, ao longo da história de Pernambuco, ele sempre foi desvalorizado, né? Ele sempre foi visto como o mangue, aquele lugar ali de bagunça, e hoje a gente sabe o quanto é importante o manguezal para o equilíbrio dos ecossistemas, pelos serviços ambientais que o manguezal presta, como área de berçário. Isso aí já é as garças, né? Também que vivem lá, que até hoje vivem ali, né? A resiliência ali, a resistência daquelas garças, daqueles mangues que ainda estão ali na Rua da Aurora, ali que a gente vê ainda em Recife, que a gente ainda consegue ver, mesmo ao longo, eles tendo sido praticamente ocultados no processo de urbanização da nossa cidade, né? E o manguezal, ele tem um potencial para o ecoturismo incrível. Foi através da minha vivência no mangue, lá em Maracaípe, em meados de 2005, que eu tive minha eco-ideia. Foi aí que surgiu a agência Trilhas, né? Nesse encantamento com esse ecossistema, que eu ficava muito curioso. Caramba, que vegetação é essa que tem essas raízes diferentes, esses animais, né, adaptados a sobreviver nesse ambiente meio que, entre aspas, hostil, assim, né? Uma hora seco, outra hora submerso. E isso foi realmente me intrigando e me deixando cada vez mais curioso para conhecer mais, né? Tá certo, pronto. A conversa tá boa, mas a gente vai ter que fazer uma breve pausa. Já já o Anderson vai contar um pouco mais sobre essa experiência dele com o turismo ecológico, porque ele faz trilhas nos manguezais. Se você quiser nos acompanhar, fica com a gente que o intervalo é rapidinho. Você está ouvindo a Rádio Universitária Paulo Freire, a rádio que fazemos juntos. ZYI 775, Rádio Universitária Paulo Freire, AM 820 kHz, uma emissora da Universidade Federal de Pernambuco. Vamos ouvir o depoimento de José Mário Ostregésilo.
Ele fala sobre a Rádio Universitária Paulo Freire, do seu surgimento e ressurgimento. A Rádio AM foi a primeira emissora criada pela Universidade Federal de Pernambuco. Então, essa origem é uma origem muito forte, porque eram professores, não é, que lidavam com a produção, uma produção de qualidade de uma rádio educativa, e entre eles o internacionalmente conhecido professor Paulo Freire, com quem eu tive a oportunidade de conviver. Pessoa maravilhosa e que tinha um método de alfabetização revolucionário que foi desenvolvido e aplicado em muitos países do mundo. Além da programação efetivamente educativa, focada na questão educacional, numa educação amplo senso, falar de cinema, falar de música, falar da cultura pernambucana. A rádio volta com a característica da sua história, da sua origem. Uma rádio feita pelos professores, feita pelos alunos e feita também pela sociedade civil. De modo que a denominação Rádio Paulo Freire é justíssima. E eu vejo um sonho realizado. Eu me sinto muito feliz e até muito emocionado com a volta dessa rádio, da forma como ela está voltando. Rádio Paulo Freire, a rádio que fazemos juntos. Estamos de volta aqui na 820 AM com o programa Ecoideia. Estamos conversando sobre ecoturismo com Anderson Moura, especialista em gestão de ambientes costeiros tropicais pelo Departamento de Oceanografia da UFPE, e ele também é mestre em geografia pela UFPE. E antes de continuarmos, eu queria lembrar que você também pode acompanhar essa discussão através das nossas redes sociais. É só acessar @Rádio Paulo Freire no Instagram e @Paulo Freire UFPE no Twitter. No Facebook é só procurar por Rádio Universitária Paulo Freire. Bem, gente, como a gente comentou no começo do programa, o turismo ecológico, ele cresce 20% ao ano no nosso país, de acordo com dados da Organização Mundial do Trabalho. E o professor Anderson, ele é professor efetivo da Secretaria de Educação de Igaraçu, coordenador dos roteiros ecopedagógicos da Agência Trilhas. Ele trabalha na criação, inventário e realização desses roteiros, como os da trilha dos manguezais, que a gente discutiu agora aqui no começo do primeiro bloco. Ao longo dos 10 anos, ele já levou mais de 1.000 estudantes para serem manguetizados, como ele gosta de chamar. É uma trilha-aula dentro dos manguezais pernambucanos. Anderson, conta um pouco pra gente como é que é essa manguetização desses estudantes. O processo de manguetização, ele envolve várias percepções, né? Eu digo para os meus alunos que para ele ser manguetizado, ele tem que sentir, cheirar, ouvir, né? E interagir de verdade, né? A manguetização é fruto dessa vivência no manguezal, que a gente faz no Rio Formoso, em Maracaípe, no litoral norte. E o processo de manguetização, ele vem do termo, da frase vamos manguetizar, que é vamos conhecer o manguezal, vamos respeitá-lo, preservá-lo e saber a sua importância e o seu significado para o nosso planeta. Vamos conhecer o nosso estado, né? Porque o mangue é uma questão fortíssima. Nossa manguetal, né? Como o Chico Sainz já falou. Recife cresceu e incrustada na lama dos manguezais, né? Josué de Castro já falava os homens caranguejos da nossa dependência dos recursos naturais, nessa dependência histórica que a gente tem dos recursos naturais advindos desse ecossistema. Aí uma coisa que me impressiona muito hoje assim é ver diante de tanta evolução tecnológica, né, de tanta urbanização, tanto afastamento do meio natural, a gente ainda tem em Recife facilmente, se você for agora ali para o centro do Recife e você olhar para a paisagem do Rio Caparibe, eu tenho certeza que você vai ver alguém ali no rio retirando algum tipo de recurso, pode ser o pescado, pode ser o sururu, né? E até hoje a gente ainda tem essas pessoas, né, que a gente chama essas populações tradicionais,
que dependem tanto desse ecossistema do mangue. O mangue, para mim, é um ambiente natural muito especial. E foi um ponto de partida para começar a criação de outros roteiros ecológicos também, né? O Vamos Manguetizar, né, abriu as portas para vamos conhecer o mundo. Por isso que quando eu estou nas minhas trilhas, eu falo que é um mundo de aprendizado, né? Cada vivência, cada trilha é única, são pessoas diferentes, são momentos únicos que a gente tem ali em contato com a natureza. Minha proposta mesmo hoje como professor é levar os alunos, tirá-los da sua zona de conforto mesmo ali, né, daquela sala de aula, no ar-condicionadozinho, e ir para uma vivência prática, para o loco, onde o processo de aprendizagem é muito mais profundo, né? Uhum. Além dessa dos mangues, você também trabalha com a elaboração de outros roteiros, como a Trilha das Cachoeiras, em Bonito, a Trilha da Energia Eólica, em Garanhuns, Gravatá. E Garanhuns também. E Garanhuns também? Também tem. E o Recife Ambiental. Conta pra gente um pouquinho dessas trilhas. Bom, a última, que é o Recife Ambiental, é uma caminhada pelo bairro do Recife, onde vamos analisando as características naturais da paisagem e falando um pouco da sua evolução histórica, né? Falamos sobre o Capibaribe, sobre o nosso Rio das Capivaras, seu significado, o que ele representa na memória e na cultura do Recife, suas belezas, né? Seus problemas ambientais, a poluição, o que a gente perde com a poluição, né? No nosso Rio Capibaribe. Despejos de rejeitos. Isso, de resíduos sólidos, de lixo, de esgoto, né, in natura no nosso rio, que a gente perde com isso. Então esse Recife Ambiental é uma atividade de sensibilização ambiental, né, onde a gente pode ver realmente o impacto, né, e o que a gente pode fazer para mudar isso, né? Eu deixo sempre plantada essa sementezinha. Não adianta você só levar o aluno e ele se sensibilizar, né, e se conscientizar disso, e a gente não ir para a prática e tentar fazer alguma coisa para mudar essa realidade. Por isso que recentemente eu participei de uma ação, de um mutirão lá na Rua da Aurora com o pessoal do Pro Capibaribe. Sim, sim. E a gente fez uma limpeza no manguezal e teve uma pequena palestra de introdução, onde a gente foi identificando os tipos de mangue, as espécies que tinham ali. E aí para a prática, né? Realmente tentar fomentar políticas públicas, que hoje está bem escassa, né, para a preservação. Pronto, a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Mas antes eu queria que tu falasse sobre essa outra, a Trilha da Energia Eólica e a Trilha das Cachoeiras. Bom, a Trilha da Energia Eólica é uma vivência que a gente faz num parque de energia eólica, onde os principais conteúdos são as fontes alternativas de energia, né? Em Gravatá, com um foco maior na energia eólica. Vamos ver de perto aquelas torres eólicas, a funcionalidade delas e os benefícios e os impactos que também gera isso, né? A outra trilha, a Trilha das Cachoeiras, é em Bonito, é uma trilha maravilhosa, uma trilha que a gente faz uma caminhada de 2,5 km, dentro da Mata Atlântica, do bioma Mata Atlântica, e ao longo dessa trilha eu vejo riscos e possibilidades, né? Por quê? O risco por conta do desmatamento crescente em Bonito, que eu tenho observado, para práticas agrícolas, né? E a retirada de água das cachoeiras para irrigação. E isso ao longo do tempo eu tenho certeza que vai gerar um grande problema para Bonito, que a maior parte de sua economia vem da atividade turística, né? E o turismo requer a preservação desses ecossistemas, e o que a gente está vendo lá é exatamente o contrário, a degradação de muitas áreas para a agricultura e a insustentabilidade inserida ali, né? Foi bom você tocar nesse ponto, porque eu queria saber quais são as precauções, que devemos tomar antes de fazer uma trilha, por exemplo. Quais são as precauções que você tem com seus turistas? O que é que você fala para eles? Como é que funciona isso? Porque a gente está entrando no ambiente de preservação ambiental. A gente tem que ter uma mudança de postura. Isso, né? Tem que ter uma postura em mente. Exato. Geralmente eu oriento nossos alunos, né, a ter essa mudança de postura, a não deixar nenhum tipo de lixo durante a trilha. Tudo que a gente leva, a gente traz de volta, né? E evitar
passar por caminhos onde já não tem uma trilha natural, para não pisotear a vegetação, olhar bem para onde pisa, porque, por exemplo, na trilha dos manguezais, um pequeno detalhe faz toda a diferença, né? Se eu estou levando um grupo para visitar o mangue, tem que ter um cuidado de não ultrapassar a capacidade de carga. Por exemplo, eu trabalho com no máximo 50 alunos, a preferência é no máximo 50 alunos na trilha dos manguezais, e a gente divide esse grupo em 2 grupos de 25, certo? E os alunos não deixam nada durante o percurso, a gente leva uma sacolinha e vai retirando algum lixo que a gente encontra. Esse cuidado já de minimizar, de diminuir a quantidade de pessoas durante a vivência, de não fazer muito barulho, de evitar gritar, de evitar falar alto, de evitar correr, de evitar olhar por onde, evitar andar sem olhar para onde está pisando, porque ali pode ter um pequeno chié, pode ter uma planta lá crescendo, e a gente quando você vai fazer uma trilha ecológica, você tem que ter uma mudança de postura, né? E o respeito ao local que você está visitando. Senão não é atividade ecológica, senão não é ecoturismo. Fundamental ter isso em mente. Para finalizar, infelizmente, que o nosso tempo já está acabando, eu queria tocar naquele ponto que eu falei que ia tocar agora, que é a questão das políticas públicas. Para você, o que é que devemos promover para estimular o ecoturismo no Brasil? O que é que falta para construirmos isso? É uma ação coletiva, com certeza, né? Isso. O ecoturismo, ele é uma atividade econômica. E é uma atividade econômica que requer a preservação da natureza. Mas mesmo a gente vendo um cenário próspero mundialmente falando para a atividade ecoturística, no Brasil, todo o potencial que a gente está com nossa riqueza, nosso patrimônio natural em risco diante das atuais políticas públicas, né? Diante do atual cenário político ambiental brasileiro. Eu, como professor, eu tenho isso assim, com muita preocupação, né? Eu vejo que o capital está sobressaindo ao natural, entendeu? Está falando mais alto a necessidade de cada um no momento. A gente vê os conflitos no Cerrado e na Amazônia, o desmatamento crescente. No Amazônia agora, recentemente, dados de um grande desmatamento na Amazônia, né, crescendo. E isso vai contra a viabilidade do ecoturismo no Pantanal mesmo, graves problemas ambientais por conta do desmatamento, os rios, né, que são os rios límpidos do Pantanal, que é o grande atrativo, muitos rios já poluídos, turvo com água suja. Então, se a gente não investir em políticas públicas para a preservação do ambiental, apertar mais as leis, né, a tendência é que o Brasil vai perder esse potencial, né? É fundamental. Gente, esse foi o programa Ecoideia. Hoje conversamos sobre ecoturismo com um especialista em gestão de ambientes costeiros tropicais pelo Departamento de Oceanografia da UFPE. Anderson, muito obrigado. Eu que agradeço. Quem tiver interesse em procurar sobre as tuas trilhas, pode fazer o quê? Pode acessar o Instagram, né? O nosso Instagram, o meu é Anderson Trilhas, certo? E o nosso Instagram da Agência Trilhas, que é a agência que eu tenho aí, especializada em roteiros ecológicos, que Instagram é Agência Trilhas. Pronto, massa. Muito obrigado. Obrigado. Essa edição teve a minha apresentação, Roberto Peixoto, na produção Lucas Lopes e Roberto Peixoto, nos trabalhos técnicos Marlon Júlio, nas redes sociais Lucas Dantas. Toda essa nossa equipe é formada por alunos do curso de Comunicação Social da UFPE, pois a Rádio Paulo Freire é uma rádio escola. Na supervisão, a coordenadora operacional da rádio, Catarina Apolônio. Boa tarde, até a próxima. ZYI 775, Rádio Universitária Paulo Freire, AM 820